Meus senhores, ontem foi dia 25 de dezembro. E os irmãos lembram que no calendário está vermelhinho, um feriado. Um dia para muitos, um dia santo para muitos. Para alguns, um dia específico, o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, visto inclusive no seu RG, dia 25 de dezembro. Para outros, apenas um dia qualquer, mais um dia. Nós sabemos que o que mais falta no homem é equilíbrio. E entre uma opinião extrema de um lado e extrema do outro, o equilíbrio geralmente não é visto. E que nós sejamos, pela graça de Deus, equilibrados na nossa percepção do dia do Natal. Nós não iremos hoje apresentar um teatrinho de Natal. Nós não vamos ficar repetindo também aquelas frases que são totalmente desprovidas de algum significado, tais como: Natal é tempo de nascimento. Ah, é? Quem diria? Porque Natal significa nascimento. É um pleonasmo. Ou então aquelas frases: que o menino Jesus possa nascer em vossos corações. Mas espera aí, ele já nasceu? Nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e hoje reina? Não vai nascer de novo no coração de ninguém? Ou ainda que o espírito natalino possa encher toda a terra. E essa frase é dita por aqueles que querem ter alguma espiritualidade, mas espiritualidade essa divorciada do cristianismo. O espírito natalino. Qual é o espírito natalino, meu amigo? O espírito da comilança desenfreada? O espírito da bebedeira desenfreada? Ou o espírito do materialismo desenfreado, onde todas as pessoas gastam mais do que podem em banquetes, em presentes, em passeios de férias e depois ficam se lamentando? Que nós estejamos acima dessas coisas e que estejamos acima também daqueles que desejam acabar com o Natal, mesmo dentro da igreja. Aqueles que são uma versão puritana, bizarra, verde do Grinch. Lembram daquele que queria acabar com o Natal? Nós temos muito neopuritano hoje, que ao invés de usar uma roupa preta e um chapéu preto, estaria melhor de roupa verde, tentando acabar com o Natal dos outros crentes. Para nós, que sabemos que Cristo não nasceu neste dia, para nós que cremos na Bíblia como única regra de fé e prática, e assim sendo, nós não encontramos nas Escrituras nenhuma ordem para celebrar tal data. Não está escrito. Nem temos ordem para celebrar nenhuma data especial ou feriado santo ou dia santo que não seja o dia do Senhor. E hoje é dia do Senhor, dia separado para isso. Mas, com prudência, ainda assim, nós podemos nos beneficiar muito com a lembrança deste evento glorioso que foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, vejamos o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 6, onde a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: enquanto estavam lá, em Belém, para o censo, chegou o tempo de ela, Maria, dar à luz, e ela teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente,
Juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Ou, em outra versão, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele ama. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Até aqui, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor. E nos auxilia a compreender, a aprender, a guardar e a praticar a Tua Santa Palavra. Ajuda nas nossas debilidades e que o Teu Santo Espírito vença as nossas debilidades, glorificando o nome de Cristo Jesus em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus senhores, nós todos conhecemos a história do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas apenas a título de contexto e juntando as narrativas de Mateus e de Lucas, vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro nós temos o anúncio, a anunciação a Zacarias, que ele teria um filho, João Batista, enquanto Zacarias estava oferecendo incenso no templo. Isabel, sua esposa, logo depois ficou então grávida. Após isso, nós temos a anunciação de Jesus para Maria. E logo após, Maria acha-se também grávida. Então temos a terceira anunciação, a anunciação de Jesus para José. Porque José, como um homem íntegro que amava Maria, estava com a intenção de se divorciar em segredo dela, porque se Maria estava grávida, ele não havia conhecido ainda, então havia um problema. Mas o anjo vem a José e diz: calma, creia, o que foi gerado é do Espírito Santo. A partir daí, Maria, ela vai cuidar de Isabel, sua parente, e ela passa 3 meses cuidando de sua parente, até que João Batista então nasce. Maria retorna e José e Maria partem para Belém, porque tinham que se inscrever num censo que foi realizado. Nessa viagem, achou-se o tempo de Jesus nascer. E então, Jesus nasce em Belém. Na noite que Jesus nasceu, anjos se alegraram. E essa é o contexto exato de onde nós lemos. Anjos se alegraram e anjos revelaram o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo para pastores, homens simples que estavam no campo. E esses homens foram então visitar ao Jesus recém-nascido. Logo após isso, a Sagrada Família volta para casa, e somente em sua casa, diferente daquelas imagens de Natal, somente em sua casa é que os sábios do Oriente, ou os magos do Oriente, vêm visitá-lo e vêm presenteá-lo. Após 8 dias, Jesus é circuncidado, e no templo, Simeão e Ana o veem e se alegram nele. A família, logo após isso, foge para o Egito, porque o rei Herodes, sendo enganado pelos magos, pelos sábios do Oriente, decreta então uma chacina na região de Belém, onde cerca de 25 crianças, pelos cálculos de teólogos, possam ter sido sacrificadas. E o intuito era atingir ao Jesus menino. Ao retornarem, porque Herodes havia morrido, mas seu filho estava reinando, a família sagrada vai então para Nazaré,
para se cumprir mais uma profecia. Após isso, meus irmãos, há um espaço de tempo, e a próxima informação sobre Jesus, no Evangelho de Lucas, ele já está com 12 anos. Notemos que Jesus é o personagem principal e o alvo de toda a Sagrada Escritura. Contudo, a Bíblia ela não é uma biografia da sua vida. E ainda que não seja uma biografia, ela detém vários trechos falando sobre os relatos do seu nascimento, e nós devemos prestar atenção sobre isso. Se nós quiséssemos definir o assunto da passagem que nós lemos, nós diríamos que pode ser intitulado como a alegria dos anjos e a anunciação da boa nova do Evangelho aos mais humildes. Eu gostaria de sugerir aos irmãos, à igreja, que nós nos alegrássemos com a lembrança da chegada graciosa do nosso Salvador a este mundo. Infelizmente, apesar de estarmos rodeados de anúncios e propagandas de Natal, muitos de nós encontram-se como estes pastores, ocupados, trabalhando e totalmente alheios aos grandiosos acontecimentos daquela noite. A minha intenção hoje é aproveitar a data para nós meditarmos em apenas 2 razões sobre o porquê esses anjos estavam glorificando a Deus e o porquê nós deveríamos também glorificar a Deus todos os dias por causa deste evento. Afinal, o Natal ele serve para nós lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus, para lembrar que nós necessitávamos de um Redentor, pois nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos seus inimigos, estando debaixo da sua santa e justa ira. E nós devemos então lembrar-nos ainda de que Deus enviou o seu Filho e que Cristo Jesus se fez homem, assumindo a nossa natureza para viver, morrer e ressuscitar por nós, pagando a nossa dívida com Deus e satisfazendo a ira divina pelos nossos pecados na sua carne. Ou seja, aquele menino na manjedoura era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que seria tanto oferta quanto sacrifício imerecido pelo nosso pecado. Esses princípios redentores, eles devem ser constantemente lembrados por nós. O perdão do pecado e a justificação que nos garantem a glória eterna com aquele que hoje nós glorificamos, podendo chamá-lo de Pai. E só podemos por causa da obra de Cristo. Assim, meus irmãos, hoje nós veremos que os anjos fizeram aquilo que é o dever mais importante e o trabalho mais nobre de todo ser criado: glorificar a Deus. E há inúmeras razões para nós o glorificarmos. É proveitoso e edificante nós lembrarmos algumas dessas razões. Depois, nós veremos que eles o glorificaram por uma razão específica, pois eles estavam espantados com a entrada do Filho de Deus neste mundo e com o resultado da graça divina dessa entrada, a saber, a paz entre aqueles a quem Deus ama. Todo aquele que é alcançado pela graça tem essa paz. E todo aquele que é alcançado pela graça deve também glorificá-lo por conta disso. Por fim, veremos que todos aqueles que desejarem podem receber essa paz e que todos nós, juntos, possamos então glorificar a Deus nas maiores alturas, porque Ele é digno, e que o Espírito Santo nos auxilie nesta manhã. Sendo assim, meus senhores, em primeiro lugar, nós vemos os anjos fazendo aquilo que é o dever mais importante e o trabalho mais nobre de todo ser que foi criado. E nós fomos criados. Antes de sermos adotados e sermos filhos, nós somos criaturas de Deus. Há inúmeras razões para nós glorificarmos a Deus. E é proveitoso e edificante que nós lembremos algumas dessas razões. Não somente hoje, mas todos os dias. A primeira delas é que o louvor é o que nós devemos a Deus pela sua glória.
Nós devemos louvor a Deus simplesmente pelo que Ele é. Ele não precisaria ter feito absolutamente nada em nosso favor, mas Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Perdão. Os anjos, seres superiores a nós, eles fazem aquilo que nós somos chamados a fazer, com o propósito da nossa vida, glorificar a Deus. Senhores, Deus por si só é digno de toda adoração. Seres superiores a nós cobrem seus olhos e seus pés com as suas asas diante de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Todas as nossas ações devem ser feitas para a glória de Deus. E isso não exclui que nós glorifiquemos a Deus com ações de graça por aquilo que Ele é. Nós deveríamos clamar: Santo, Santo, Santo. Nós deveríamos bendizer o nome do Senhor simplesmente ao acordar. O louvor é o que nós devemos a Deus, não somente pelo que Ele é, mas mais do que Ele é, Ele fez. E devemos glorificá-lo por tudo aquilo que Ele fez por nós, pelas suas obras. Senhores, olhe ao redor, não há como não louvá-lo. As obras de suas mãos são maravilhosas. Nós ficamos admirados às vezes com o estilo de uma roupa, com a engenharia de um carro ou de uma casa, coisas tão simples, mas temos um mundo ao redor para olharmos a engenharia divina, o projeto divino, a sabedoria divina, o poder divino. As obras de suas mãos são maravilhosas. A terra, meus senhores, com suas montanhas, seus vales, seus planaltos maravilhosos, suas rochas bem colocadas, bem fundamentada, sua extensão, os céus. Quem olhou ontem para o céu, pôde ver um céu mais azul do que as nossas cadeiras, o dia inteiro. Até às 10h30 da manhã era possível você ver a lua, de tão límpido que estava o céu, suas formações de nuvens como nós vemos hoje. Se nós olharmos acima dos céus, nós vemos ao anoitecer estrelas que não podemos contar, e se olharmos além delas, planetas de uma imensidão que ainda está sendo desenvolvida e criada e expandida. Porque, como Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. Os mares, como não se perder na imensidão dos mares, dos rios, das cascatas, das quedas de água maravilhosa, aquela imensidão azul e com suas variações de cores. Em alguns lugares olhamos, parece que é verde, em outros lugares parece que é transparente. Os seus limites, o estrondo das suas ondas, as suas marés, que perfeição! Os animais que nós vemos desde o mais insignificante ao mais belo, ao maior e mais perigoso, todos eles com um propósito. Esses dias estava me admirando numa praga, que não é um animal, é um inseto, mas na praga que é o cupim, e nós em Blumenau sofremos com cupim. E quem conhece a minha biblioteca sabe o pavor que eu tenho de cupim e de broca. Mas eles têm utilidade na natureza. Nós é que invadimos o seu espaço e temos que aturá-lo agora. A sabedoria de Deus na criação de animais úteis para o trabalho humano, animais belos para se admirar, animais para termos em casa, animais para temermos, animais para nos alimentarmos. Que coisa gloriosa! Assim como as plantas, a sua beleza. Das plantas tiramos a madeira tão útil para tantas coisas. Retiramos das plantas remédios, retiramos alimentação,
Retiramos um olhar prazeroso em belas paisagens, em belas plantas, em belas flores, flores algumas com odores maravilhosos, perfumes inebriantes, outras não têm perfume, mas têm uma beleza ímpar, beleza que nenhum homem consegue desenhar. E quando nós olhamos para o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, um ser que sabe, reconhece a sua existência, que pode decidir as coisas, que foi feito para se relacionar com o Criador, que foi feito para dominar toda essa natureza, que é inteligente, apesar que muitas vezes despreza a sua própria inteligência, mas está lá, foi dado. Deus é exaltado aonde Ele reside, e reside, coloque entre aspas, porque Deus não está sentado em alguma nuvem. Mas nós fomos ensinados a orar, Pai nosso que estais nos céus. Por que a oração que o Senhor ensinou nos fala do Pai que está nos céus? Porque Deus, Ele é exaltado nas maiores alturas. Porque não há nada que seja comparável à sua glória, ao seu trono. Mesmo o infinito dos céus não pode conter o nosso Deus. Quando nós contemplamos a expressão nas maiores alturas, como os anjos cantaram, nós somos levados a 3 reflexões. A primeira delas é que Deus é superior a tudo e a todos. Ele é totalmente transcendente, totalmente o outro, totalmente santo e acima da sua criação. Não há espaço na terra para o seu trono. A palavra de Deus diz que a terra é o descanso dos seus pés. A segunda reflexão é que Deus está sempre acima, sempre elevado sobre todas as coisas. E a terceira reflexão é que os céus nos lembram que Deus, Ele está constantemente acima de nós, com os olhos sobre nós. Você pode estar aonde você estiver, aqui dentro da igreja, na rua, na praia, na montanha, talvez preso, talvez no hospital, talvez num calabouço, talvez dentro de uma caverna, onde você estiver, seja dia, seja noite, esteja nublado, esteja chovendo, esteja nevando, aonde você estiver, o céu está sobre a sua cabeça, e o céu testemunha que Deus está acima de nós, e nos guardando, e nos observando, e zelando por nós, porque Ele é superior e acima de todos nós. E apesar de tudo isso, meus irmãos, Deus ainda é tão condescendente, ou seja, complacente ou tolerante com a nossa pequenez de entendimento, que Ele ainda pode ser entronizado nos nossos corações. Tão pequenos, tão simples. Por fim, o louvor é o que nós devemos pela sua graça. Olhemos para a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo. Matthew Henry, puritano, diz que outras obras de Deus são para a sua glória, mas a redenção do mundo é para a sua glória nas alturas. É mais elevado, é maior, é superior, é a sua obra mais incrível, é a sua obra mais suprema, é a sua obra mais amorosa. Jó, no capítulo 38, diz o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Filhos de Deus aqui são anjos. Os anjos louvaram a Deus na criação, e agora os anjos louvam a Deus no início da nova criação. O propósito do plano da salvação do homem é a glória de Deus. A glória de Deus, ela habitou no tabernáculo, depois habitou no templo, mas partiu dali por causa do pecado de Israel. Mas no período que nós estamos vendo do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos a glória de Deus voltando à terra, na pessoa do seu Filho.
Como João escreve no seu primeiro capítulo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquela manjedoura humilde, meus senhores, ela se transformou no Santo dos Santos, porque Jesus estava ali, escreveu um pastor. Notem que esses anjos, eles estavam acostumados a ver o Senhor. Eles viram a glória do Filho sempre. A glória que o Cristo, que o Filho de Deus sempre possuiu. Estes seres foram criados, e quando foram criados, Cristo era glorificado. E eles viram, e exaltaram, e se admiraram, e continuaram exaltando ao longo da eternidade primeira, até que chegou a criação. E exaltaram a criação. E o mundo foi feito através de Cristo, e nada foi feito sem Ele. A sua palavra sustenta todas as coisas. Eles viram a glória de Cristo. E continuaram a ver a glória de Cristo na queda do homem. E se espantaram. Porque diante da rebeldia do homem, imaginavam que o homem seria imediatamente esmagado. Mas o amor de Deus represou a ira. Eles continuaram adorando a Cristo Jesus. E esses seres superiores agora, eles veem a humilhação do Filho sendo encarnado numa natureza inferior, numa natureza corrupta, que se gasta, que se cansa, que envelhece, que tem necessidades físicas, numa natureza inferior da criatura pecaminosa, ainda que sem pecado. O Bispo Raio diz o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas, nós devemos tributar o mais alto grau de louvor a Deus, por causa da vinda do seu Filho Jesus a este mundo. A sua vida e a sua morte na cruz glorificam os atributos de Deus, a justiça, a santidade, a misericórdia e a sabedoria, como nunca antes. A criação glorificou a Deus, mas não tanto quanto a redenção. Por fim, estes seres superiores, eles reconheceram, a divindade do Filho, mesmo quando o Filho de Deus, o Criador, o Consumador, o Alfa e o Ômega, o Príncipe da Paz, estava numa figura de uma criança, encarnado como uma criança, simples, indefesa, envolta em pedaços de pano, em trapos, numa manjedoura. Isso não impediu que esses seres superiores vissem a glória de Deus e glorificassem a Deus por causa disso. E em segundo lugar, meus irmãos, precisamos meditar sobre os anjos glorificando a Deus pelo resultado da encarnação, e isto muito nos interessa: a paz, por meio da ação divina em reconciliar os homens consigo mesmo. O primeiro resultado da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo é a paz. Wiersbe, se eu pronunciei certo, ele pergunta o seguinte: quais eram as boas novas? Não de que Deus havia enviado um soldado, ou um juiz, ou um reformador, mas que mandara um Salvador para suprir a maior necessidade do ser humano. Era uma mensagem de paz a um mundo que passara por inúmeras guerras. A famosa Pax Romana, ou a paz romana, ela estava em vigor desde 27 a.C., mas a ausência de guerra não é garantia de paz. Eu achei essa frase maravilhosa. A Pax Romana garantia que os impérios não estavam em guerra, e todo o Império Romano e as nações que estavam sob o Império Romano estavam em paz. Mas isso não é garantia de paz, principalmente paz com Deus. E notem, falando em paz e falando em guerra,
devemos notar que uma milícia celestial dava glória a Deus. Uma milícia celestial fazia uma aclamação preliminar que é necessária para que pudesse descer aos homens a paz na terra. Uma milícia de anjos, um exército celestial, um exército que foi chamado para proclamar a paz, não para guerrear, não para destruir a humanidade, mas para proclamar a paz que vinha à terra por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um exército de arautos proclamando a chegada do príncipe da paz. Paz, é lógico, significa a paz entre Deus e os homens, a cura da alienação causada pela maldade humana, escreveu um teólogo. Notem, meus senhores, portanto, que a paz, ela não vai de baixo para cima, mas a paz vem do alto. Deus que propôs o pacto, Deus que dá a paz, Deus que envia a paz. A paz vem como um dom de Deus, um dom gracioso, de um Deus gracioso e paciente, que no devido tempo envia então a sua oferta de paz. Notem ainda que essa paz tem um destino. Essa paz não é essa paz que nós vemos agora nos votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo que nós ouvimos no mundo. Ah, paz a todos. Vamos ficar em silêncio pela paz. Vamos vestir branco pela paz. Vamos bater palmas ao pôr do sol pela paz. Vamos abraçar árvores ou sei lá que outra bobagem que seja feita. Paz a toda a terra. Só falta eles dizerem assim: quando os cristãos pararem de falar, nós teremos paz. Porque é isso que eles querem. Uma paz sem Deus, uma paz sem Cristo. Mas a declaração de paz que nós encontramos nas Escrituras não é uma declaração subjetiva, lançada ao vento. Oh, paz, meus senhores, não! A paz de Deus, ela tem receptores. Ela tem objetos específicos, cujo essa paz repousa sobre eles. Assim, em segundo lugar, os anjos glorificam a Deus pelo alcance e resultado da encarnação, que é a paz entre Deus e os homens, aquilo que nós chamamos de reconciliação. Mas aqui devemos ver um problema textual, e é importante que nós vejamos isso. A dificuldade está na última palavra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Por causa de uma letra apenas, um sigma, um S no grego, que não dá só o plural, mas muda o tempo verbal. O tempo verbal grego, nos manuscritos mais aceitos, que foram descobertos depois de Jerônimo fazer a tradução da Vulgata, ele faz o termo significar simplesmente beneplácito. Paz na terra, beneplácito. Beneplácito de quem, meus senhores? Beneplácito é o bom desejo da vontade. De quem? Obviamente que é de Deus, a quem pertence toda a glória. Por quê? Porque os anjos não estão se gloriando no homem e nos seus méritos, mas os anjos estão se gloriando em Deus e na sua graça. Se nós formos pegar esse verso e traduzirmos ele, de forma ultraliteral. Literal é o significado básico. Ultraliteral é aquela tradução quando você pega uma frase em inglês e joga no Google, que fica totalmente sem significado. Por quê? Vai traduzir palavra por palavra. É como você pegar um dicionário. E se nós olharmos para esse verso de forma ultraliteral, ele diz o seguinte: glória em alturas a Deus e sobre terra paz entre. Não há dificuldade nessa primeira parte. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre. O problema começa agora. O problema começa nessa segunda parte. Paz entre quem? De forma ultraliteral, fica assim:
entre homens favor, ou entre homens beneplácito, ou entre homens bom prazer. Claro, beneplácito, bom prazer ou favor de Deus. Como é que nós vamos traduzir isso? De forma literal, fica assim: paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas ainda está difícil de entender. Boa vontade para com os homens. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Como é que nós vamos trazer isso para a nossa vida? E aí está o problema. A Vulgata, a versão feita por Jerônimo, em latim, ela traz a tradução que é mais conhecida: paz aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. E essa tradução é terrível. Essa tradução é enganosa. E para que nenhum católico venha me acusar de estar atacando o catolicismo, né, ao afirmar que sim, essa tradução é perigosa para um mau entendimento, eu vou comparar ela com uma outra tradução católica, da famosa Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia de estudo católica. E ela afirma que essa tradução, paz aos homens de boa vontade, é errada. Ponto. Ela simplesmente diz isso. E a tradução que ela oferece, a Bíblia de Jerusalém, é paz na terra entre os homens a quem ele ama. Opa, agora nós entendemos para quem que é esse beneplácito. Agora começou a ficar claro. Isso eu estou usando ainda a Bíblia católica. A paz, meus irmãos, não foi dada àqueles que têm boa vontade para com Deus, como parece sugerir aquela versão que é conhecida, e vocês ouviram constantemente, mais uma vez nesse final de ano: paz aos homens de boa vontade. Não é os homens que têm boa vontade, os homens não têm boa vontade, nós não temos boa vontade e nós sabemos disso. A paz, ela foi dada àqueles a quem Ele, Deus, está inclinado a favorecer o seu beneplácito. Hendrickson, por outro lado, um teólogo calvinista, ele afirma que a tradução deveria ser: e sobre a terra paz entre os homens a quem Deus elegeu por sua graça. Pouco calvinista. Porque ele diz que a sua soberana complacência está neles, porque Deus está satisfeito com eles. Por que Deus está satisfeito com os homens que recebem a paz? Porque Deus está satisfeito com o sacrifício de Cristo Jesus. É certo, meus irmãos, que a paz do Messias não é para todos, mas é somente para o seu povo, para o povo eleito de Deus, aqueles a quem Deus escolheu. Nós não precisamos nem forçar o texto. Esse é o entendimento básico do texto. Essa paz de Deus, ela não é universal, mas ela é o corolário, ou seja, o resultado da justificação. É por meio da justificação, por meio da fé, que essa paz chega aos homens. Nós encontramos lá em Mateus capítulo 1, verso 21, o anjo dizendo a José: ela, Maria, terá um filho, e você, José, lhe dará o nome de Jesus, Javé salva, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio salvar o seu povo. Jesus veio salvar aqueles que ele quis salvar. Por isso eu li duas traduções no princípio, porque elas apresentam um sentido compreensível do texto para nós. A nova versão transformadora: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Ou então a Almeida 21, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. O anúncio é da chegada à terra, daquela paz que ultrapassa todo o nosso entendimento. Veja, o amor do Pai e a obra de Cristo, pelo seu sangue, trazem a perfeita paz entre o santo Deus e o homem pecador. E essa paz é oferecida, sim, gratuitamente a toda a humanidade, a todos aqueles
dentre a humanidade que crerem. Falemos então do alvo, os receptores da graça, os homens a quem o Senhor ama. Paulo nos diz o seguinte, lá no capítulo 5, verso 1 de Romanos: portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, nós que cremos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez por nós. Por nós, pela igreja. Os anjos estão dizendo que Deus trará paz para os homens sobre os quais repousa o seu favor. Diz uma outra tradução ainda. Paz para os homens pelos quais repousa o seu favor, a sua graça, o seu bem-querer, o seu beneplácito, o seu amor. Note que a ênfase é dada a Deus e não aos homens. São aqueles que Deus escolhe e não aqueles que escolhem a Deus, dos quais os anjos estão falando aqui. E essa frase, meus irmãos, é de um teólogo arminiano. São aqueles que Deus escolhe e não aqueles que escolhem a Deus, dos quais os anjos estão falando. Esses escolhidos, eles creem, e crendo, eles são justificados, e sendo justificados, eles têm paz com Deus. São aqueles a quem Deus quer bem, aqueles que são salvos gratuitamente. O bispo Raio escreve o seguinte: o poder de Deus, o seu grande poder, foi visto na criação, e a sua justiça, ela foi vista no dilúvio. Mas a misericórdia de Deus ficou para ser completamente revelada no nascimento e na expiação de Jesus Cristo. O que é a expiação? Satisfazer a ira de Deus, morrendo em nosso lugar, recebendo o nosso juízo, o juízo que era merecido a nós. Aí está a misericórdia de Deus. E, meus irmãos, eis uma boa razão para todo aquele que foi remido pelo sangue do Cordeiro glorificar a Deus nas mais altas, nas maiores alturas, constantemente. São esses o objeto da graça divina e que recebem a paz. Veja, paz com Deus não é simplesmente um sentimento interior, ainda que ele possa ser experimentado também dessa forma, interiormente. Mas não é só uma sensação, não é só um sentimento. Antes, a paz com Deus é uma declaração do resultado da justificação pela fé, onde o status da pessoa muda de inimigo de Deus para reconciliado, de injusto para justificado pelo sangue do Cordeiro. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, diz Paulo em 2 Coríntios. Essa reconciliação, meus senhores, ela foi planejada desde antes da fundação do mundo e foi executada na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus. E ela é aplicada pelo Espírito Santo de Deus em todo aquele que crê. Para que isso fosse possível, Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, teve de nascer. Jesus, para salvar o homem, precisou fazer-se homem, encarnando. Eis uma razão para que nós glorifiquemos constantemente a Deus. Essa é a paz para com aqueles agraciados conforme o beneplácito divino, ou seja, o bem-querer voluntário de Deus. Deus não era obrigado a nada com ninguém, Deus não devia nada a ninguém, pelo contrário, ele devia, se fosse ver alguma dívida, era a ira e o juízo, mas pelo seu bem-querer voluntário, o seu beneplácito, Paulo nos diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, no amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Efésios 1, dos 5 ao 10. Um puritano diz o seguinte: todo o bem que nós temos, ou que nós esperamos, se deve à boa vontade de Deus, e se nós tivermos o seu consolo, Ele deve receber glória por isso. Você tem o consolo de Deus? Você tem paz com Deus? Você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, o único e suficiente Cordeiro que nos livra do pecado? Então, você deve ação de graças a Deus constantemente. Essa é a paz para com aqueles por quem o Senhor tem prazer, destinada a homens a quem Ele ama, como nós lemos no verso 14. Afinal, como o apóstolo João escreve, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a paz para com os homens que Ele elegeu por sua graça. Ninguém merecia o seu amor, ninguém tem mérito para ter paz com Deus, mas Deus escolheu homens a quem Ele ama. Essa paz de Deus, ela não é recompensa, antes é o dom gracioso destinado aos objetos da sua graça, do seu favor imerecido. Homens aos quais Deus quer bem são aqueles que se arrependem dos seus pecados e que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados é objeto do amor de Deus, foi objeto da expiação de Cristo e deve agora ter Deus como objeto da sua ação de graças. Vejamos por fim algumas aplicações desta doutrina. Notem, os pastores, aqueles homens que estavam cuidando do rebanho, eles simbolizam os pobres e os humildes. Hendrickson, teólogo, ele diz que os anjos queriam que toda a criação louvasse a Deus. E que a paz é a reconciliação entre Deus e o homem, e a serena certeza do crente de que ele tem participação nessa reconciliação. A certeza que nós temos participação nessa reconciliação. Agora, observem os pastores. Os pastores, eles viviam à margem da sociedade israelita. Por causa do seu trabalho no campo, eles não podiam participar regularmente do templo. E por causa do seu trabalho, eles eram cerimonialmente impuros. E não tinham tempo para se purificar quando não estavam no seu trabalho para participarem do templo. Todavia, aqueles que para a sociedade religiosa da época eram impuros, eles foram as primeiras testemunhas que Deus escolheu para visualizarem Cristo Jesus. O que nós aprendemos com isso? Que o Evangelho é para os doentes, que o Evangelho é para os desprezados, que o Evangelho não é para aqueles que se acham sãos ou que estão exaltados, os soberbos, mas é para os humildes. Veja, talvez você não se ache merecedor de Cristo Jesus. E eu vou dizer para você, você está certo. Você não é merecedor. Ninguém é merecedor. Mas justamente esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O favor imerecido de Deus salvando pecadores como nós somos. Não permita que essas declarações fiquem avulsas, que essas promessas de Deus, de paz, percam-se no ar. Veja, Deus salva pecadores que creem. Então, creia e crendo se arrependa. Que creem que Jesus salvou eles.
que salvou os pecadores. E como que você vai entender isso? Salvou eles, salvou os pecadores, logo me salvou, porque eu sou pecador. E assim Deus está em paz com eles, os pecadores remidos. E quem são os pecadores remidos? Nós. E quem está incluso em nós? Eu. Você tem que se apropriar disso. Spurgeon, pregando outro texto, em outro momento, ele disse algo que eu precisava recortar para esse momento aqui. Ele diz o seguinte: para mim, nada importa de ele ter tido paz com o mundo. Eu quero saber se ele tem paz comigo. Pouco é ele ter estabelecido uma aliança. Eu quero saber se Deus estabeleceu uma aliança comigo. Porque bendita é a certeza de que Ele estabeleceu uma aliança comigo. Porque se Deus, o Espírito Santo, me dá essa certeza, então esta salvação é minha, o seu coração é meu, Ele próprio é meu, Ele é o meu Deus. Aproprie-se disso. Deus veio salvar pecadores, está falando comigo. É comigo. Se você possui essa certeza, glorifique a Deus nas maiores alturas. E caso você não tenha essa certeza, peça hoje ao Espírito Santo de Deus. Observe o que Jesus diz: mas quando vier o Espírito Santo, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Você somente pode crer em Jesus através do poder do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está agindo em você, você vai crer em Jesus. E se você creu em Jesus, aquele que crê, Paulo diz o seguinte, que o mesmo Espírito, aquele que fez com que você cresce, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo faz crer, e o Espírito Santo nos dá a certeza de que nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Eu quero dizer duas palavras para aqueles que se acham desencorajados, que estão temerosos, ou que estão duvidosos com a sua salvação. Não duvide, creia. É a graça que elimina a culpa pelo pecado. Se você confessou os seus pecados em arrependimento, confiando na plena suficiência de Cristo como seu Salvador, então glorifique a Deus nas mais altas alturas, porque você faz parte daquele grupo que Deus veio, através de Cristo Jesus, trazer paz, entrar em aliança. Você faz parte do pacto. Você faz parte da obra. Não é a nossa força, meus irmãos. Não é o tamanho da nossa fé. Não é o tamanho ou a certeza do nosso amor. Mas é a graça de Deus que vence o poder do pecado. Uma ocasião, Spurgeon diz o seguinte: eu não confio no meu amor por Deus. Eu confio no amor de Deus para comigo. Não é no meu, é no dele. Porque não sou eu que seguro a mão de Deus, mas Ele me segura em suas mãos, e de lá ninguém pode tirar nenhum de nós. Então, responda ao amor que nos é demonstrado por Deus em Cristo, com amor, com obediência àquele que nos amou bastante para encarnar em uma natureza mortal e nascer numa manjedoura. Eu ainda quero dar 2 palavras àqueles que porventura ignoravam essas coisas até o dia de hoje. Aqueles que talvez eram indiferentes a essas coisas. Ou talvez aquele que, distante do Senhor, está buscando a salvação. Ouçam o que o anjo diz. Aquilo que o anjo diz, ele está dizendo a você também. E o anjo diz o seguinte: não temais,
Porque eu vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meu amigo, a graça é maior do que o nosso pecado. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa o que você sofreu, importa o que a graça pode fazer no seu coração. Não importa o dia de ontem só importa para olharmos que Cristo encarnou e cresceu, e morreu, e ressuscitou, e agora vive eternamente. Mas não importa o seu dia de ontem pode ser limpo com um arrependimento, com um pedido de perdão. O que importa é a partir de hoje. Deus enviou o seu Filho para morrer por aqueles a quem Ele ama. Para morrer, o Filho de Deus precisava nascer. Escute a boa nova de grande alegria. Ele nasceu. Deus cumpre a sua palavra. Deus se mantém fiel apesar do nosso fracasso. Todos nós somos salvos somente pela graça. Assim, nós estamos mortos para o pecado. Se você crê em Cristo, vire as costas para o pecado. Você morreu com Cristo. Aquele menino que nasceu, cresceu e morreu. E você morreu com Ele. Morreu para o pecado. E assim como Ele ressuscitou, você ressuscitou em novidade de vida. E pode virar as costas para o pecado. Pode dizer não para o pecado. Veja, não pode haver paz entre você e Cristo, se houver paz entre você e o pecado. Na morte expiatória de Cristo, há anulação das consequências do pecado, executado em favor daqueles a quem Deus ama. O amor de Deus não é condicional, é do beneplácito da sua vontade. A única condição é Deus escolher. Não tem nada que nós possamos fazer. Deus não ama aqueles que fizeram por merecer, mas Deus ama aqueles que sempre amou, que amou na eternidade primeira, e estes irão amá-lo por causa da boa nova. Esses, ao ouvirem o Evangelho, ouvem a voz do bom pastor e largam todas as coisas para seguir o Mestre. Jesus não vai nascer nos nossos corações. Ele já nasceu, já morreu e já ressuscitou por aqueles a quem o Pai amou. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e creia, e crendo, até Ele voltar para redimir plenamente a sua igreja, faça como esses anjos estavam fazendo, glorifiquem a Deus nas maiores alturas, faça como aqueles pastores que após verem o menino Jesus, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, porque tudo aconteceu como lhes fora falado, e nós sabemos que isso é verdade. Glorifiquemos a Deus, portanto, por isso, e que Deus Pai seja misericordioso por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Fique em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, que esse dia sirva para ficar mais claro em nossos corações, Senhor, o porquê aqueles anjos glorificavam o Teu nome e o porquê nós devemos também glorificar. Porque Tu és Deus, santo, maravilhoso, poderoso, Criador, Redentor, sustentador de todas as coisas. Não permita que nós esqueçamos isso jamais. Mas há ainda um outro motivo. Entre todas as coisas, Tu és o nosso Salvador. E Tu veio trazer a paz com aqueles que Tu amou. E Tu amou primeiro. E é por isso que nós Te amamos. E diante deste amor tão grande, que fez com que Cristo
habitasse entre nós, encarnasse em nossa natureza mortal e corrupta, para ser humilhado, morrer, sofrer por nós, para que nós sejamos salvos e hoje experimentemos do seu reino, porque Ele vive. Não nos deixe esquecer isso jamais, Senhor. E que essas coisas possam, no decorrer do nosso dia a dia, em meio à alegria, em meio à dificuldade, em meio ao riso, em meio às lágrimas, em meio às crises de fé e às crises de depressão, que isso possa suscitar dos nossos corações e sustentar os nossos corações em contínua adoração e ação de graças ao Teu santo nome. Quem somos nós para que Tu se importe conosco? Seja o Teu nome glorificado para sempre. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.